A guerra entre Real Madrid e Barcelona que ameaça o Flaco no Palmeiras. E tem também o Botafogo afundado em dívida. Como que isso vai afetar a situação do Danilo? Ele vai afetar, viu? Tem também aqui um palmeirense fora da Copa, praticamente fora da Copa. Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos falar de todos esses assuntos. Por gentileza, o que a gente pede para você sempre de antemão, você que já conhece o nosso trabalho, deixa aquele like, é muito importante pra gente. Hype o vídeo se você conseguir pelo celular aí, ó. Clica no joinha, clicou no joinha, você hype o vídeo, é muito legal pra gente, pra você também que vai receber em primeira mão. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira leve, na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Você fica até o final do vídeo, se você curtir, aí sim você deixa o teu like e se inscreve no canal. Fechado, meu amigo e minha amiga? E hoje, ó, nosso primeiro assunto aqui tem palmeirense em campo, último teste da Argentina antes da Copa, né? O Palmeiras está bem representado aí nas suas seleções, né? Hoje, às 21h30, horário de Brasília, a Argentina faz o último amistoso lá antes da Copa do Mundo, encara a Islândia no Jordan Hare Stadium, no Alabama, lá nos Estados Unidos, e a transmissão é da Cazé TV, do X Sports e também do Prime Video. E agora quem tá lá? Vocês sabem muito bem, Flaco Lopes, nosso artilheiro, camisa 42, aí tá voando lá na Argentina, e hoje ele deve começar como titular. Essa notícia é importante aí, que é a chance dele mostrar de vez aí que ele pode ser útil pro Scaloni no Mundial. E a Argentina, ela vem embalada, né, cara? 5 vitórias seguidas, acabou de ganhar de Honduras aí de 2-0. Então, é o último ensaio ali, antes da estreia do dia 16, contra a Argélia, pelo grupo J da Copa do Mundo. Você tem Áustria e Jordânia no grupo da Argentina. Tá uma teta esse grupo da Argentina, obrigação da Argentina ir para as oitavas, hein? É um time montado aí praticamente para defender o título de 2022, e tem um detalhe aqui também que importa, né? O Flaco, ele vai rodar ali ao lado dos caras, dos melhores atacantes do mundo hoje. Lautaro Martinez, você pode ter o Messi ali rondando, né? Ele que é dúvida, né? Tá se recuperando ali de uma lesão na coxa. Então o Flaco tá lá nos melhores, junto com os melhores do mundo, tá mostrando serviço, e isso significa o seguinte: cada jogo agora para o Flaco com a camisa da Argentina, valoriza ele no mercado. Então essa valorização, ela tem um efeito que pode mexer no bolso do Palmeiras. Isso é importante também, né? Até inclusive a nossa última pauta, que é essencial, que a gente vai falar do Flaco também, é uma coisa que pode impactar muito, então fica até o final do vídeo. E tem a Islândia, cara. A Islândia nem vai para a Copa, não classificou, vem de 5 jogos sem vencer. É praticamente um treino aí televisionado para a Argentina, testes para os reservas e para os jogadores que querem vaga na Copa. E o nome do Flaco aí acaba explodindo, né? Então hoje, será que ele vai fazer o JL hoje, o JBL dele lá? Aliás, toda vez que eu tento fazer, eu não consigo fazer de primeiro. Tenho dificuldade séria com isso. A Islândia fora, que triste, né? Tem 500 seleções. A Islândia é mó carismática, né? Com os Vikings lá. Mas enfim, daqui a pouco a gente já vai falar também de outro argentino aí que está envolvido também com essa preparação da seleção. Mas antes, trazer um recado para vocês aí dos nossos parceiros, o Gringo, né? Que para você deixar tudo em ordem em relação ao seu IPVA, licenciamento do seu veículo aí, e podendo parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? O aplicativo é de graça, QR Code aí na tela, link no comentário fixado ou na descrição, e aí você pode também usar o cupom MILGRAU20 que você ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes, tá? Lembrando que o Gringo é extremamente confiável, é parceiro credenciado do Detran, e você consegue deixar tudo em ordem, tudo no aplicativo, sem a parte da burocracia, a parte da fila, é bem tranquilo, beleza? Então só baixar aí, o aplicativo é de graça, e é isso, Gringo, o melhor amigo do motorista. Agora vamos falar do GI, né? Ainda nesse papo, eu acho que nós tá falando muito de Argentina também, isso que dá ter time que habla, né, cara? Tem muito gringo. Mas enfim, o GI, né, para quem tá acompanhando aí, ele foi chamado lá pela Argentina para treinar, né, e acompanhar ali a preparação da seleção argentina. Inclusive ele jogou, né, contra a Honduras, jogou os 90 minutos aí, foi muito bem. E aí, né, tem dois laterais aí, que é o Montiel e o Molina, que estavam ali com dúvidas, tentando se recuperar e tudo mais. Então rolou ali uma esperança do GI ser, digamos, efetivado, né, para a Copa do Mundo, até porque entrou titular aí no amistoso. Mas a grande questão, né, o Scaloni confirmou hoje na coletiva, antes desse jogo contra a Islândia, que o Montiel e o Molina se recuperaram, né, e o Montiel aí deve ser titular hoje. E aí abre outra esperança. O GI tá a esperança última que morre mesmo, né? Tem uma vaga aberta ainda, que é o zagueiro Balerdi, né? Que se lesionou e saiu da lista definitiva aí, já é oficial o corte dele. E aí
pode ou não entrar, né, o Giai. Só que aí tem um nome que está na frente, segundo a própria imprensa argentina, tá? Que é o Guido Rodrigues, do Valência, aí, que é volante. E aí tem essa questão, né? Um cara que é volante e o Giai que é lateral, podendo entrar no lugar de um zagueiro, né? E aí vamos ver, né, cara? Realmente fica. Pode-se considerar que acabou as chances dele para a Copa aí, porque os dois laterais em si se recuperaram. Agora é ver se esse zagueiro, esse corte do zagueiro pode talvez inserir ele ali, porque a gente sabe que no Palmeiras ele joga às vezes como um terceiro zagueiro, né? Até porque a parte mais forte dele é a parte defensiva, mas realmente fica meio difícil, né? O que é uma pena, mas assim, ele é novo ainda, né? Já ainda deve disputar alguma Copa do Mundo na carreira, mas imagina como que é, né? Você ir com o grupo, você fazer toda a preparação, aí na hora você voltar embora deve ser meio frustrante, né, cara? Não deve ser legal, o Giai, ele tá praticamente assim, o Scaloni, leva eu na mala aí, põe eu na mala ali de cantinho, não vou incomodar ninguém não. E vai Chaves, lembrar, quando a né? turma vai pra Acapulco, né? Exatamente, dá essa sensação. Tá todo mundo indo pra Copa, eu tô no Brasil, eu tô com essa mesma sensação. Pô, todo mundo indo pra Copa, eu fiquei, tô assistindo Chaves. E o Giai, vale lembrar, né? Ele foi chamado para treinos e amistosos da Argentina ali por causa da lesão do Montiel e do Molina. Ele não, já não era para ser convocado mesmo agora pra Copa, né? E ele jogou os 90 minutos contra a Honduras e ele foi o único da Argentina que completou a partida, né? O único que ficou ali inteiro. E você falou aí do Guido Rodrigues, o Guido Rodrigues ele foi campeão com a Argentina em 22. E você tem outro, então provavelmente para esse lugar que tá confabulando aí o Giai pegar essa vaga, provavelmente ele não vá, porque você vai ter nomes de mais experiência, né? Você pode ter ali o Guido Rodrigues e você tem o Máximo Perrone e o Emiliano Buendia do West Ham. Então, essa decisão aí, ela deve sair amanhã, na quarta-feira, no dia 10/6. Então, cara, 99% de chance que o Giai não vá, perdeu basicamente essa chance da Copa, perdeu, ou não sei, né, ficou por pouco, depende de como você compreender aqui, porque também é um cara muito novo. E vamos falar aqui de Danilo / Botafogo, tá? A situação do Botafogo deu uma estremecida, deu uma boa afundada, e como isso impacta a questão do Danilo, Palmeiras, toda essa negociação, o que isso influencia diretamente. O Botafogo acabou de levar uma porrada e por isso, e por mais estranho que isso possa parecer, joga a favor do Palmeiras. Vou te explicar aqui no seguinte, tá? No seguinte da nossa pauta. O Botafogo levou o seu 6º transfer ban da FIFA em 2026. O 6º transfer ban. E dessa vez por uma dívida com o zagueiro Vilauba, do Nacional do Uruguai. Punição por tempo indeterminado, ou seja, o Botafogo está proibido de registrar jogadores até quitar suas dívidas. Olha o tamanho disso, né, cara? E pega o tamanho desse buraco. Esse é o 6º transfer ban só nesse ano. Eles têm dívida com o Atlético, com o Almada, o antigo clube do Almada, né? Não é do Atlético de Madrid, ele foi para o Atlético de Madrid, não vou lembrar o clube do Almada agora. Acho que é Atlanta United, né? O Ludogorets, tem o Zenit com o Arthur, você tem o New York City do Santi Rodrigues, você tem multas administrativas e o clube também está em recuperação judicial. Então, resumindo, o Botafogo está afogado. 2024, meu amigo, cobrou um preço muito caro para o Botafogo, e a gente falava, hein? Não era falta de falar. E agora você tem o que interessa de verdade. O que isso afeta no Danilo? Como isso afeta? Um clube afundado em dívida, que está em recuperação judicial, está proibido de contratar até pagar o que deve, precisa fazer caixa. E assim, não é mais vender caro. O Botafogo não é nem a questão do vender caro, ele precisa vender rápido. Então, talvez, Danilo voltou da Copa, não tem nada interessante e o Palmeiras está nos mesmos valores, o Botafogo precisa vender rápido. Até por questões burocráticas, as negociações entre dois clubes brasileiros, ela costuma acontecer mais rápido que uma negociação europeia. Então, o Botafogo, devido a esse transfer ban e essa necessidade gritante de fluxo de caixa, de quitar suas dívidas, isso pode favorecer muito o lado do Palmeiras, porque uma negociação aqui nesse nosso território nacional, ela desenrola muito mais fácil que uma negociação para a Europa. Isso quer dizer que o Danilo não vai para a Europa? Não, mas eu digo se as ofertas estiverem no mesmo patamar ali, Palmeiras ainda pode se dar bem por causa disso. E a própria imprensa, né, já colocou que o Botafogo tem a venda do Danilo apalavrada para acontecer logo depois da Copa, justamente para ajudar a pagar essas dívidas. Isso aí já está acontecendo.
o Botafogo só consegue quitar, fazer caixa vendendo o jogador. E o Danilo é o jogador mais valioso do Botafogo hoje. Então, tradução para o pessoal que é torcedor do Palmeiras, né? Quanto mais o Botafogo afunda, mais vai ficando problema, mais vai ficando pressionado, mais tem uma pressão para vender o Danilo de maneira mais rápida, não é nem de maneira mais cara, é de maneira mais rápida. E o Palmeiras está lá, está esperando, né, de braços abertos, sabendo que o cara quer voltar, e no Brasil ele só aceita o Palmeiras, palavras do Danilo, do staff do Danilo, e o tempo está jogando a favor agora. Então o Palmeiras não precisa correr, não precisa talvez nem pagar tão caro quanto está imaginando, tá? Vai esperar o Botafogo precisar mais de dinheiro do que do jogador. Essa que é a situação. Então, é uma definição de negociar aí da posição de força, porque o Palmeiras tem o jogador querendo vir, o vendedor afundado em dívida, precisando vender, e essa paciência para esperar aí o melhor momento. Cada transfer ban que o Botafogo leva aí, meu amigo, é mais uma carta na mão do Palmeiras, na mão da Leila. É uma situação meio cínica? Mas é assim que você faz gestão de mercado também, né? É assim que você negocia. E, enfim, essa novela ainda está longe de acabar, mas quem diria, né? O Testor colhendo do que plantou, né? Pois é, né, cara? Mano, 6 é muita coisa, hein? 6 transformando. Eu não sei se os caras já tá pior que o Corinthians, mas tá feio o negócio. Realmente tem que se virar aí pra conseguir cortar isso. E o Botafogo é aquilo que eu já falo faz tempo. É o famoso eu avisei, só que quando você tem um amigo que dá umas ameladas, você não fala eu avisei, né? Você vai meio devagar. O Botafogo eu falo, meu, eu avisei, a gente avisou bastante aqui. Os caras tinha influenciador que fazia live com o Texter, né? Eu acho que os caras devem ter até pagado a live essa altura daqui. Mas enfim, né? Vamos falar de mercado, porque o que acontece, né? Tá rolando uma tretinha aí, mas não é fofoca, não, viu? A gente vai trazer aqui uma visão de mercado realmente interessante, porque o que tá rolando? A gente trouxe um tempo atrás aí o interesse do Atlético de Madrid no Flaco Lopes. Mas por que tinha esse interesse? Porque o Julián Álvares, né, com quase muita certeza, poderia sair nessa janela aqui, mas a gente falava muito do interesse do Barcelona, né? A gente falava do interesse do Barcelona, só que o que aconteceu hoje? O Real Madrid simplesmente publicou ali o comunicado, depois eu vou para o Atlético, comunicado oficial deles, né? Eles avisando, eu acho muito esse estilo low profile do Real Madrid, mas aparecendo pra caramba é interessante, né? Vou adotar isso para minhas redes pessoais. Mas enfim, cara, 150 milhões de euros, tá? E é quase R$ 1 bilhão, né? É um negócio, assim, surreal. Eles informaram que fizeram essa oferta aí, essa proposta pelo Julián Álvares. Aí depois o Atlético de Madrid que postou rindo, né? Então, mas eu não sei o quanto esse rindo aí é rindo de nervoso deles, porque muito provavelmente vão ter que negociar, porque é muita grana, né? A gente sabe quando foi a época do Griezmann também, é difícil segurar, né? E o que isso tá a ver com o Palmeiras é básico, né? O Julián Álvares saindo do Atlético de Madrid, abre uma vaga ali de centroavante, e como a gente já falou, o Flaco Lopes é o favorito ali no time do Atlético de Madrid, né? Ele já tem ali o interesse pelo próprio Simeone, agora indo para a Copa do Mundo, né? Vai crescendo cada vez mais, e é muita grana que eles vão ter em caixa, inclusive, né? Eles realmente oficializando essa venda, se oficializar para o Real Madrid. E aí o Palmeiras, da parte do Palmeiras, é aquela questão de blindagem, né? Pedindo aí em torno de 40, 50 milhões pelo Flaco Lopes, e que aí vai para 240 milhões de reais, mais ou menos, né, por cima, aí, dependendo da cotação. Então você consegue se proteger. Se você perder um jogador como esse, você pelo menos ganha muita grana, né? Mas tem toda a questão, claro, para trocar, né, para você conseguir suprir depois da ausência do Flaco Lopes, seria difícil. Mas olhando esse movimento de mercado, que é uma parada que a gente vem vendo faz tempo, eu acho que realmente o Atlético de Madrid deve ir pesado para cima do Flaco Lopes, especialmente se ele tiver mais oportunidades na Copa do Mundo. Se eu ver o Atlético de Madrid contratando outro centroavante, eu vou ficar muito feliz, mas eu não sei não, viu? Eu acho que esse cara vai vir quente. E você tem também o PSG, né, cara? O PSG, que é o Julián Álvares. Então você tem aí por fora muito time aí de olho nele. E, cara, é automático. Se o Atlético de Madrid perder o Julián Álvares, eles vão vir para cima do Flaco. Isso aí não tem nem dúvida, tá? Eles já sondaram, então eles vão vir para cima. E tem também aquele porém, né? Você imagina o Endrick que acabou de chegar no Real Madrid, voltando, os caras vai lá e mete um caminhão de dinheiro no Julián Álvares, né, cara? Foda, hein? Cara, dá pra jogar junto, né? Dá pra jogar junto, assim, Pô, mas
Os caras enchem, mas aquilo que a gente tá conversando off, né? São 2 anos aí sem os títulos importantes que eles costumavam ganhar direto, né? Então já os caras tinham o modo Master Liga. O próprio Florentino Pérez falou, né, que deve contratar o Meia aí, que é muito bom e tal. O pessoal falou do Olise, é que o Olise é mais ponto, né? Não sei se cabe um pouquinho assim, mas ainda é especulação. Mas os caras têm muita grana, né, cara? Então fica difícil competir com eles. Exato. E o que você pode ter aqui é justamente esse efeito dominó, né? O efeito dominó do Julian Álvares saindo é o Atlético vindo para cima do Flaco. Isso é uma leitura de cenário, tá, gente? Isso aqui é uma leitura de cenário que pode agilizar. E tem uma outra questão aqui também, o Palmeiras pede aproximadamente de 45 a 50 milhões de euros pelo Flaco. Tem que ser nessa casa. E o Palmeiras não pretende vender. Não pretende vender. Só houve proposta se for de clube gigante, de prateleira de nível A da Europa. Inclusive, o Flaco ele tem contrato com o Palmeiras até 2029. Ele foi comprado pelo Lanús em 22 por 10 milhões de dólares, 70% dos direitos o Palmeiras tem. Então faz essas contas aí, ó. Por exemplo, se o Palmeiras vendesse hoje por 40 milhões de euros, se vendesse por 40, colocaria aqui 70% de 244 milhões. Façam as contas aí que eu não estou com calculador, mas basicamente é esse negócio aí. E a convocação do Flaco para a Copa do Mundo, o Palmeiras venderia o Flaco por 40 milhões de euros em situações normais, tá? Situações normais. A convocação para a Copa, ela valoriza ainda mais ele no mercado. E você já teve outros clubes que o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Flaco, eles nem quiseram ouvir, que foi o Tottenham e o Benfica. O Benfica chegou até a sinalizar ali uma proposta de 153 milhões de reais, que foi já recusado. Então, o Flaco pode parar nesse efeito dominó aí, Julian Álvares, vamos observar. Mas vou falar bem a real para você, cara, tem essa questão da meta de vendas, né, a bater, acho que faltam 273 milhões de reais para o Palmeiras bater. É uma boa grana? Com praticamente uma venda de um Flaco de Alan aí, você bate essa meta, né? Mas você tem aquele porém. O quanto seria caro, não em termos financeiros, né? Qual é o preço? Porque tudo você paga um preço na vida, às vezes não é monetário, né? Vocês sabem bem disso. Você já entrou em muitas situações na sua vida que você falou, nossa, cara, eu estou pagando por esse preço, e não é um negócio em dinheiro. O quão pagaria caro o Palmeiras de perder o Flaco Lopes hoje, numa reta final de temporada, hein? Profundo, cara. Profundo, tá vendo? Cara, realmente, a gente fala até muito do próprio Paulinho poder fazer, às vezes, do Flaco ali, mas a gente não sabe, né, se ele vai realmente voltar 100%, e se ele voltar 100%, se o controle de carga dele vai ser ou não. A gente tem até um exemplo interessante, que é o Arrascaeta, né? Ele nunca passou um ano sem lesão. Ano passado, ele jogou, foi um inferno ano passado, né? Ele jogou o ano inteiro e voou no Brasileiro, voou no Libertadores, mais no Brasileiro, né, do que na Libertadores. E eu tava até estranhando, assim, falei, caramba, né, o Arrascaeta sempre tinha problema de lesão, tá de boa, agora esse ano, né, começou. Então, assim, tem jogador que, infelizmente, né, dificilmente ele vai ter aquela carga muito alta de jogos, e quando tiver, pode ser que dê aquela famosa estourada, né? Então, o Arrascaeta, exemplo, o ano que ele passou inteiro esse ano, talvez ele perca a Copa. Já tá confirmado o corte dele? Eu não sei, acho que ainda tô averiguando, mas cara, enfim. ele ainda tinha chance, de jogar, pelo que eu vi. Assim, na maioria das situações, ela é tornozelo, né? Acho que é bem parecido com a do Neymar, viu? Bem parecida com a do Neymar, mas ele corre um grande risco, sim, de não jogar. Tá muito mais para ele não jogar do que jogar. Então, e dá a impressão que o Paulinho vai ser mais essa mesma. É que o Paulinho é mais novo, né? Mas não que ele não vá jogar, tá, gente? Mas assim, talvez não seja aquele cara de jogar, tipo, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, um jogo atrás do outro. Então, quando você perdeu o Flaco, talvez, pelo menos esse ano, não conte tanto com o Paulinho assim, porque o Flaco joga todo jogo, né? O Flaco até hoje não teve um problema muito sério de lesão e já tem 4 anos de Palmeiras aí, desde que ele começou a ter sequência. Nunca teve problema, então se sair vai ter que dar uma rodada boa no mercado aí. Ó, dei o famoso Google aqui, até porque eu não gosto de ficar com dúvida aberta. Ó, o Arrascaeta ele foi mantido na lista da seleção do Uruguai e ele tem a lesão aí parecida com a do Neymar. Ele tem um grau 2, é igual, né, da do Neymar, é um grau 2 na panturrilha. Será que eles têm um free clear uruguaio falando que será? Ele vai voltar para campo? Falando em espanhol, Arrascaeta está apto. Em mi tempo de futebol. Em mi tempo de futebol, Arrascaeta irá jogar Minha experiência.
Ai, cara, bom demais. Seria, Um né? Como seria um personagem. fui clear, né? Fui clear Uruguai. Espanhol, Claro. em espanhol, fui claro. Vamos ver. Em espanhol. Pera aí, português. Joe estava claro. O periodista Joe estava claro. O periodista Joe estava claro. Aí, caramba. Passa não. É isso, senhores. Ó, muita informação para vocês aí. Trouxemos Flaco, falamos de a guerra Real e Barcelona que pode afetar, Danilo Botafogo, Botafogo mais um Transferban. Enfim, falamos do monte de coisa. Se chegou até aqui, cara, like, por gentileza. Muito importante pra gente. Deixa o seu like, hype o vídeo, cara. Muito importante você também hype o vídeo, se você puder, logicamente. Tô levando o cachorro para passear. Pô, para aí rapidinho. Eu estou lavando louça, seca a mão. Eu estou no trono. Termina. Aí você faz o que você tem que fazer. Mas tá de bobeira? Tá vendo pela televisão? Entra pelo celular. Você ajuda demais o nosso trabalho quando você faz isso. E se eu sei que você chega até aqui, é que você ouve a gente, você gosta do nosso trabalho, você fica muito mais propenso aí a executar uma coisa para ajudar a gente. Valeu? Muito obrigado, senhores. Valorizo demais aí a presença de vocês, a audiência de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.